Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Helena falou com Pedro, dizendo-lhe que estava tudo bem. Ernesto não desconfiava de nada e eles estavam prontos. Ele pediu informações sobre o voo dela e estava então em processo de obstrução de visto. Ele seria capaz de se juntar a ela em 5 dias. As habituais declarações de amor vão e vêm. Então ele ligou para Jesus, um cara lá no aeroporto, para pedir um favor. Ernesto levou Nicholas para comprar equipamentos de mergulho, com o qual Nicholas estava brincando a caminho de casa. Ele falou sobre querer ver os peixes. Ele então perguntou se havia o divórcio e então Ernesto respondeu que não. Eles eram uma linda família e ele não estava permitindo que ninguém a destruísse. Ernesto entregou 3 passagens aéreas ao balconista, que fez uma digitação no computador. Ela devolveu os passaportes e disse que eles precisariam ir até o portão de embarque em 1 hora. Ernesto sugeriu então que fossem tomar café e Nicholas pediu sorvete. Eles então se dirigiram para o refeitório. Depois do café da manhã e do sorvete, Nicholas perguntou a Helena se ela havia trazido seu maiô. Ela disse que sim. Ernesto falou sobre a ida dos 3 à praia. Helena mencionou ter esquecido algo e sugeriu comprar um substituto. Ernesto então entregou os passaportes a ela. Ela levou Nicholas com ela. Eles então passaram pelo portão e o voo para Los Angeles foi anunciado. Então Helena disse, vamos, e ele começou a correr. Helena pegou Nicholas, que começou a fazer perguntas. Ela tentava responder quando Pedro chegou. Pedro foi buscá-los e Nicholas disse que iam para Cancún. Pedro viera despedir-se deles. Horácio ligou para Helena para saber como iam as coisas. Ela ainda não havia explicado a Nicholas e que realmente estava escondendo tudo dele. Horácio lembrou ela que precisava ligar para ele quando chegasse lá nos Estados Unidos ou em Los Angeles. Nicholas então abraçou Pedro, que o beijou. Trocaram-se então o te quero e Pedro e Helena discretamente deram-se as mãos por um momento. Depois Pedro foi embora. Ele abraçou ao amigo chamado Jesus. Nicholas perguntou por seu pai e Helena disse que ela estava então sendo chamada de volta ao escritório. Helena e Nicholas caminhavam até o check-up. O funcionário verificou os papéis, devolvendo-os e dizendo-lhe que podiam embarcar. Ela pegou a mão de Nicholas para ir embora, mas o balconista bloqueou seu caminho assim que Ernesto chegou com a polícia. Ela estava sendo acusada de tirar um menor do país com documentos falsos. Nicholas abraçou Helena, gritando para não levar sua mãe. Ernesto quase arrastou o menino para longe dela. Pedro não estava longe e veio correndo. Ernesto apontou para ele, acusando-o de cumplicidade no sequestro. 2 policiais agarraram então Pedro, mas tudo o que fizeram foi impedi-lo de seguir Helena ou Nicholas, que protestava o tempo todo. Ernesto finalmente o levou em uma fileira de assentos. Sentou-se com ele e disse, às vezes, os adultos fazem coisas ruins. Sua mãe tentou levá-lo para Los Angeles sem minha permissão. Nicholas negou várias vezes. Ernesto então tirou xerox das fotos que tirou de documentos, ingressos e passaportes. Ele apontou para a assinatura no documento, dizendo que Helena havia falsificado sua assinatura e que isso era um crime. Nicholas não queria acreditar nisso, então Ernesto disse que costumava pensar assim, mas não porque Helena havia feito muitas coisas ruins. Nicholas o lembrou de que havia prometido nunca mais chamar a polícia. Ernesto admitiu, mas renegerou porque se tratava de um crime muito grave. Ele não ia permitir que ela levasse Nicholas para morar com Pedro. Nicholas negou que isso estivesse acontecendo porque sua mãe não poderia viver com alguém que ela não amava. Nicholas disse a ela que havia levado para a competição de Pedro. Claro, Ernesto transformou isso em outro crime, que Helena havia traído os dois e deveria pagar as consequências do acordo com a lei.
Nicholas disse que não queria que nada de ruim acontecesse, e Ernesto disse que nada de ruim iria acontecer. Ele abraçou a criança, que estava claramente triste demais para ser consolada. Helena tentou desesperadamente argumentar com a polícia. Pedro disse que eles estavam cometendo um erro. Um policial disse que eles deveriam falar porque tudo seria usado contra eles. Helena então cometeu o maior erro de todos. Disse que Pedro não tinha nada a ver com isso e toda a culpa era dela. Pedro disse-lhe para não dizer nada e esperar até que tivesse um advogado. Ela estava muito ansiosa para ver o sentido disso, dizendo à polícia que ele não tinha feito nada e que ela era a única culpada. Ela disse para procurar por seu pai para que ele pudesse pegar Nicholas. Ela disse isso pela terceira vez, que Pedro era inocente e ela fez de tudo. O policial perguntou muito precisamente se ela estava admitindo sua culpa por isso. Ela olhou para Pedro, que balançou a cabeça discretamente. No entanto, ela olhou para o policial e disse sim, eu sou a única culpada. Pedro implorou para que ela não fizesse isso. Nicholas perguntou quando veria sua mãe e Ernesto disse que ela estava sendo levada para a delegacia. Nicholas queria estar com ela. Ernesto disse que no momento não podia. Ele também conta que ela iria por um tempo e eles ficariam juntos nesse meio tempo. Ele então disse a Nicholas que as mulheres são ruins e nunca devem confiar em uma. Então Nicholas disse, isso não é verdade, retirando sua mão de Ernesto. Ele então disse que o viu beijando sua tia Irene. Isso pegou Ernesto um pouco desprevenido e então ele acendeu o gás em Nicholas, dizendo que não viu o que pensou ter visto. Ele insistiu que não tinha nada a ver com Irene, dizendo que eles eram apenas amigos. Nicholas perguntou, honestamente, papai? E Ernesto jurou. No entanto, ele não estava olhando nos olhos do filho. Nicholas não parecia então acreditar em nada disso. Ernesto pegou e levou-o para casa. Pedro ligou para Horácio e contou o ocorrido. Horácio mal podia acreditar, mas Pedro disse a ele que Ernesto havia levado Nicholas e Helena estava a caminho da delegacia. Ele perguntou se Horácio tinha advogado e ele disse que sim. Ele disse que o pegaria e eles estariam lá. Helena ligou para o telefone de Ernesto e ele colocou no viva voz porque ainda estava voltando do aeroporto. Ela implorou para falar com Nicholas e ele disse, ele está bem aqui comigo. Nicholas perguntou se ela o estava levando para Los Angeles e ela disse que sim, mas não teve tempo a dizer a ele. Ela estava então chorando muito. Ernesto então encerrou a ligação. O policial disse a Helena que essa era a única ligação que ela poderia fazer. Ela implorou dizendo que o pai de Nicholas era um monstro, mas foi em vão.